Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso do Sobrado Completo. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje, pessoal, quero dar uma pequena introdução antes da gente começar efetivamente o tema de pilares, tá certo? Essa introdução vai ser breve, só para que vocês possam entender os tipos de pilares que nós temos, como que fazemos o dimensionamento. Logicamente que eu vou explicar detalhadamente quando nós estivermos efetivamente dimensionando esses pilares. Nas próximas aulas nós vamos fazer todas as coletas de carga, tudo mais desses pilares, e aí vocês vão entender como é que funciona o processo para dimensionamento desses elementos, tá certo? Bom, em uma obra, né, nós temos basicamente três tipos de pilares, tá certo? Começando no primeiro deles, é o pilar intermediário ou pilar de centro. Esse pilar intermediário é um pilar que ele não tem grandes excentricidades, né? Ele pode sim ter excentricidade, eu vou explicar o porquê, mas ele é composto ali por várias vigas, né? Ele tem vigas em todos os seus eixos. Então ele tem viga no eixo X, viga no eixo Y e vigas contínuas nesses eixos, o que significa que ele está travado nos quatro lados. Isso impede que aconteça ali a geração, né, de grandes momentos neste pilar. Mas, logicamente, que dependendo do posicionamento desse pilar em relação a uma ou outra viga, pode sim haver uma geração de momento, né? Principalmente se essa viga não estiver posicionada, por exemplo, no centro de gravidade desse pilar. Então, se ela estiver, por exemplo, direcionada mais para o canto ali de um pilar de 14 por 30, que é o nosso caso, vai gerar ali, do ponto de aplicação de carga de uma das vigas até o centro de gravidade desse pilar, vai ser gerado uma excentricidade, portanto, um momento. E esse momento deve ser considerado nos cálculos, tá? Algumas literaturas acabam ignorando esse momento, mas neste curso nós vamos considerar para que vocês possam entender qual é a diferença entre considerar e não considerar. Aí você decide se você, nos seus projetos particulares, se você quer ou não considerar esse momento gerado aí por essa excentricidade. Tá certo? Então esse é o pilar intermediário. Ele é o segundo pilar mais comum que nós temos. Provavelmente o pilar mais comum que nós temos é o pilar de extremidade, que é o próximo que nós vamos falar, porque esse pilar em específico ele fica dentro da edificação, né? E por ele ficar dentro da edificação e ter essa composição específica, né, de vigas, ele é o segundo mais comum, né? O primeiro mais comum é o pilar de extremidade, porque ele pode ocorrer tanto nas áreas periféricas da nossa edificação, como também nas áreas internas. Isso vai depender da composição dessas vigas. Esse pilar de extremidade ele é composto por uma viga contínua e uma viga que morre nesse pilar. Então ele é travado em três faces. Uma dessas faces é livre, o que gera um momento. Esse momento gerado é através desta viga que acaba neste pilar. Com a rotação, né, dessa viga por conta da aplicação de carga, nós temos esse momento que é direcionado aí para um dos eixos, vai depender de como esse pilar está posicionado em relação a essa viga. Então, esse momento é baseado no momento em que a viga transfere para este pilar. Isso vai depender de qual é a rigidez desta viga e qual é a rigidez desse pilar e qual é a interação entre esses dois elementos. Assim como nós consideramos esses momentos quando estávamos fazendo o levantamento dos momentos das vigas, né? A gente viu qual era a rigidez do pilar, qual era a rigidez da viga e calculamos essa rigidez média que a gente chama de engaste semirrígido, que é direcionado para o pilar. Então, este momento ele é direcionado para apenas um dos eixos, né? Assim como acontece em algumas vezes, em alguns casos, no pilar de centro, né? No pilar intermediário. Nesse pilar, ele sempre vai acontecer, tá certo? Ele sempre tem que ter um momento que é o momento gerado desta viga, tá certo?
E aí, por último, e o caso que acontece com menos frequência, mas acontece em todas as edificações, que são os pilares de canto. Os pilares de canto, eles são os pilares que têm uma dupla excentricidade. Por quê? Duas vigas se apoiam nele, mas não são vigas contínuas, são vigas que morrem nesse pilar. Então, a rotação dessas vigas causa um momento nos dois eixos, né? O que a gente chama aí de flexão oblíqua durante o dimensionamento desse pilar. Então, essa flexão oblíqua causa ali uma descentralização desta carga nos dois eixos. Quando nós tínhamos o pilar de centro ou o pilar intermediário, nós poderíamos ter sim um deslocamento desse ponto de aplicação de carga, mas ele ficava sempre alinhado obrigatoriamente com um dos eixos. No caso do pilar de canto, isso não acontece. Por quê? Como ele tem dois momentos atuando ao mesmo tempo na seção do pilar, ele tende a puxar esse ponto de aplicação de carga fora dos dois eixos. Então, esse ponto de aplicação de carga gera uma flexão oblíqua, né? Uma flexão composta oblíqua no pilar. Nos outros dois pode ocorrer uma flexão composta, né? Onde eu tenho um deslocamento desse ponto de aplicação de carga em apenas um dos eixos, mas ele obrigatoriamente fica alinhado com o outro eixo. No caso dos pilares de canto, há um deslocamento dos dois eixos, por isso que ele tem uma flexão composta oblíqua. Tá certo? Então, esses são os três tipos de pilares que nós temos para dimensionar nas obras, né? 100% das obras vão ter esses três tipos de pilares. Porém, no caso das nossas obras de pequeno porte, obras residenciais, por exemplo, nós temos pilares com seções inferiores aos recomendados pela norma. O que nós temos que fazer para garantir que esses pilares sejam bem dimensionados, apesar de não estarem ali de acordo 100% com a norma? Nós temos que utilizar valores, né, de ponderação, os coeficientes de ponderação, para quando a seção transversal desse pilar, no caso a largura desse pilar, é menor do que 19 centímetros. Quando nós temos um pilar com 19 centímetros, eu vou desconsiderar esse coeficiente de ponderação. Eu não tenho que aumentar, por exemplo, a carga que eu vou aplicar nesse pilar para garantir, né, a resistência desse pilar. Mas quando eu tenho pilares com 18, 17, 16, 15, 14 centímetros, eu tenho que aplicar um fator de ponderação. Esse fator de ponderação, pessoal, ele serve para ampliar, para aumentar, além dos 40% que nós já aumentamos no dimensionamento convencional, as cargas que são atuantes nesse pilar, né? As tensões que são atuantes nesse pilar. Então, se eu tenho um esforço normal em um pilar, por exemplo, de 15 centímetros de largura, eu tenho que ampliar em mais 20% a carga que está sendo aplicada nesse pilar, né? Tanto a carga quanto o momento, né? Por quê? Porque ele é um pilar que está abaixo do que a norma recomenda, do que a norma preconiza. Então, a gente tem que garantir, né, que com esse acréscimo de carga, ainda assim ele consiga resistir a esses esforços. Por que que isso é necessário? Porque pilares com seção abaixo de 19 centímetros são mais suscetíveis à flambagem lateral, né? O seu coeficiente de flambagem é maior, né? O que amplia essa possibilidade. Então, por mais que a gente considere esses 40% que já é de praxe, por conta do efeito da flambagem, que é um efeito à parte, né, do concreto armado, nós temos que ampliar ainda mais esse esforço aplicado no pilar para garantir a segurança desse elemento estrutural. Então, essa tabela que vocês estão vendo, nós podemos ver qual é os coeficientes para os principais tipos de pilares. Eu coloquei aqui até 14 centímetros, porque eu não recomendo fazer pilares abaixo de 14 centímetros. E por que 14 centímetros? Porque se nós formos pegar, por exemplo, uma parede de alvenaria convencional, nós temos ali blocos
partindo de 14 centímetros. Nós temos até blocos com 9 centímetros, mas são paredes ali que estão deixando de ser utilizadas até por parte do conforto térmico, conforto acústico, só em obras de bem baixa renda que ainda é utilizado esse tipo de material. Mas para a grande maioria das obras, a seção mínima dos elementos de fechamento, né, no caso os tijolos aí, é de 14 centímetros. Então, utilizando a seção de 14 centímetros, eu consigo aplicar um pilar de 14 centímetros, que tem a mesma espessura dessa parede seca, facilitando depois o revestimento dessa parede, sem ter os dentes dos pilares aparecendo. Então, se eu tiver um pilar de 14 centímetros, eu tenho que ampliar em 25% as cargas e tensões que estão sendo aplicadas neste pilar, né? Então, se eu tenho uma carga lá de 1 tonelada, eu tenho que aplicar uma carga de 1 tonelada, 250, mais os 40% que eu tenho de praxe de cálculo, tá certo? Então, eu vou ampliar em 65% se a gente for fazer a somatória dos dois fatores, né, dos dois coeficientes de segurança. Tá certo, pessoal? Então, é isso que eu queria dizer para vocês, essa aula introdutória de pilares, porque não tem muito além do que explicar, né, além do que eu falei nessa aula, porque todo o resto, né, a parte de dimensionamento, nós vamos falar durante o processo de dimensionamento, para que não fique cansativo, né, porque não faz sentido falar duas vezes o mesmo assunto. Eu vou tentar fazer o dimensionamento detalhado dos 3 tipos de pilares, né, pilar interno, né, pilar de centro, pilar de extremidade e pilar de canto, detalhado dos 3, mas eu vou dimensionar todos os pilares do projeto. Porém, daquela mesma forma que nós fizemos para vigas, daquela mesma forma que nós fizemos para laje, onde nós vamos simplesmente alterando os memoriais de cálculo, né, e vendo aí qual é o resultado final. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido o conceito dessa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí na seção de perguntas e respostas que eu responderei o mais breve possível. E no mais, aguardo vocês na próxima aula. Valeu e até lá!